Ei, fã de novela, eu poderia dizer que eu estou no Leblon a uma hora dessas tomando um champanhe, mas na verdade eu estou recebendo Lavínia Vlasak para relembrar um de seus personagens mais icônicos de sua carreira, Estela. A ricaça do Leblon tá todo dia no Vale a Pena Ver de novo, aí pela segunda vez na Rede Globo, e ela veio aqui relembrar um pouco com a gente desses bastidores, falar também sobre a sua carreira, os seus projetos atuais, sua vida, várias memórias, e eu conto com você para vir com a gente nesse bate-papo. Tudo bem, Lavínia? Tudo ótimo, Arthur. E você, tudo bem? Bem, muito prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Continua belíssima. Essa mulher aqui, ó, 47 anos de idade, com carinha de 25. Muito obrigada. Eu aceito. Mentiras sinceras me interessam, entende? Obrigada, Não. obrigada. Vamos dizer assim, ó. Verdades, em vez de mentiras sinceras, vamos colocar assim, ó. Verdades bajuladoras. Ficam melhor. Gosto também, gosto. Verdades bajuladoras são boas também. Lavínia, a gente escolheu aqui esse momento de Mulheres Apaixonadas, primeiro por causa da reprise, né? Sim, Tá aí. sim. É uma... Inclusive, eu não sei se você acompanha esses números, mas tá dando até a mesma audiência que a novela das 6. Olha. Tá dando os mesmos números que um produto inédito. Uau, né? não sabia disso, coisa boa. Então assim, é um sucesso, né? É a segunda vez que está reprisando na Globo, mas com a reprise do Viva é a terceira reprise. Então é a quarta vez que o público tá conferindo a Estela. Então eu acho que eu não poderia escolher outro personagem pra gente relembrar aqui, né? Mas eu queria ouvir de você. Se pudesse escolher outro personagem, né? Seria a Estela mesmo. Se eu tivesse que escolher um personagem... Pra gente falar de marcar sua trajetória. Olha, eu acredito que a Estela seria um dos personagens. É curioso que até o nome da minha filha é o nome da minha filha. Mas foi antes ou depois da novela? Depois. E foi em homenagem? Na verdade não foi uma homenagem, foi uma escolha quase que óbvia. O que acontece? Todos os nomes que eu queria já estavam ocupados. Letícia, Helena, todos esses nomes que eu pensei em colocar para ela já estavam ocupados com primas muito próximas. E aí fica difícil você ter numa família primas muito próximas com o mesmo nome, fica difícil, né? Ah, onde é que você tá? Tô na casa da Lelê, qual Lelê? Não dá. E eu gosto muito de nomes que tenham uma sonoridade e que tenha também que tenha um bom significado, porque eu acho que as palavras têm vibração, sabe? A gente tem duas cordas vocais, elas vibram e elas produzem o som. Então, literalmente né, uma vibração. Estela. Estela, por exemplo, você sabia que tem alguns nomes que a gente adora, mas que tem um significado que não é tão bacana assim? Por exemplo, a minha boadrasta se chama Cláudia. Cláudia significa manca. A manca. Exato. Tem o verbo claudicar. Do verbo claudicar, o claudicante, exatamente. Então, Estela significa estrela, né? Luz, que é lindo. E não estava ocupado por nenhuma prima. E eu gosto da sonoridade, Estela. Eu gostava, passei um ano ouvindo. E como já tinha te marcado, fazia todo sentido. Não, né? e tinha trazido uma energia tão boa, foi tão gostoso fazer. Talvez tenha sido o personagem mais gostoso. Pronto, respondendo a tua primeira pergunta, Estela de Azevedo Franco foi o personagem mais gostoso de interpretar. Porque a gente pode falar que a Lia também marcou muito, né? Do Rio A do Lia, Gado. sim, a Lia também marcou, com certeza. Mas a Lia foi a minha estreia. Então eu estava mais tensa, não conseguia curtir tanto determinadas cenas do que com a Estela. A Lia, eu tinha 19 anos, era meu primeiro trabalho na televisão. Então, obviamente, né, eu carregava uma certa tensão. No caso da Estela, já são quase 10 anos depois. E a Estela, eu gosto da Estela porque a Estela ela vem como um produto
metalinguístico, vamos dizer assim, né? Porque ela é como se o Maneco ele tivesse chegado num suprassumo da obra dele, né? Porque ele veio trabalhando em várias novelas com esse arquétipo da personagem do Leblon, e aí ele vem com a Estela, que ela é exatamente a alegoria disso tudo, né? Então coube para Lavínia representar isso que 20 anos depois, ainda em rodas de conversa, todo mundo vai abrir um champanhe, assim, vira e fala assim, ai, faz de conta que eu tô no Leblon, brinda. E aí, direto ou indiretamente, vem aquela cena de mulheres apaixonadas na cabeça. Sim, sim. Eu tenho certeza que mesmo quando a reprise não tá no ar, né, quando você tá por aí, a repercussão da Estela é grande. Sim, sim, volta e meia eu tô na rua, em algum canto, e o pessoal fala, eu adorava aquele teu personagem, que você queria pegar o padre. Sempre, sempre eu vi, eu adorava e tal. É muito curioso, né? Porque quando estreou a novela, quando eu recebi, na verdade, a sinopse, eu falei, que personagem maravilhoso. Porque é um tem personagem essa questão do padre também, né? Maravilhoso, mas eu já estava me preparando para uma não aceitação do público. Na época, nós éramos um país católico. Então, você imagina uma pessoa, uma herege, né, querendo desvirtuar o padre. E ela morava num hotel, ela era muito mimada. Então, ela morava num hotel, porque ela não queria ter trabalho na casa dela. Ela tinha um mordomo, o Eugênio, exato, e ela acordava, tomava champanhe e era profundamente infeliz. E aí eu pensava assim, sensacional, mas e as pessoas que acordam às 3h30 da manhã para sair de casa, entendeu? Para deixar a comida preparada para os filhos, para o marido, vai pegar uma condução às 4h30, 5 horas, tem que fazer um trabalho muito pesado, braçal, enfrentar horas de condução para ir, horas de condução para voltar, ainda enfrentar uma segunda jornada em casa, não é? Trabalhando e cuidando da própria casa. Menina, acorda, vai lavar uma louça, vai limpar uma privada, tá reclamando, sofrendo, tomando champanhe num hotel. Eu juro que eu achei que essa seria a reação do público. E eu me surpreendi, mas muito, muito, porque eu não acredito. As pessoas amavam aquilo. Amavam, eu acho que era um escape, uma fuga da realidade. Mas é porque assim, a gente precisa lembrar que novela é cotidiano, mas também tem que ser o cotidiano às avessas, né? Por exemplo, muita gente hoje falaria assim, uma reprise do Maneco não daria audiência, e tá dando mais que o produto inédito. Por quê? Porque embora aquilo tudo hoje tem um prato cheio para ser cancelado, ao mesmo tempo é um prato cheio para você analisar por que merece ser cancelado. Então você sabe que isso é ficção e por isso você consome, entendeu? Sim. E do mesmo modo, já vou até um pouco mais para frente, quando a Record reprisa Prova de Amor, também tem esse sucesso, porque é da mesma fórmula de você viver nessa zona sul carioca e tudo mais. Então, é o que eu falo, né? São produtos que faz a gente, como você disse aí, né? Escapar, né? Exatamente. Eu acho que a história da Estela era um escapismo. O Maneco é brilhante, né? Ele realmente é genial e a direção também era genial. Papinha e o Waddington. Isso, e o José Luiz Villamarim. Que agora está lá na direção. Exato, eles enfim. E esse combo daqueles atores maravilhosos porque você também precisa ter pessoas talentosas para contar a história, né? Você tem que ter alguém talentoso para escrever, alguém talentoso e sensível para levar aquele povo todo, né? Um rebanho, novela é um rebanho, é muita gente. E esses personagens precisam ter uma coerência, precisam conversar entre si, mesmo que eles sejam antagônicos. Agora, a Estela, ali dentro do universo do Maneco, era tudo muito crível, tudo muito real, tudo muito... Eu cresci no Leblon, eu realmente cresci no Leblon. Então, para mim, crescer vendo as novelas do Maneco era
tudo que eu via ali era o que se passava. Quando eu fui fazer a novela, talvez o personagem da Estela tenha sido o mais diferente, entendeu? Ela não andava muito na rua, não ia na padaria, ela tinha um outro degrau ali, dentro da própria cabeça dela. Não é? Uma pessoa que acorda e toma champanhe em vez de café, realmente tem um outro degrau na cabeça. Ela acha que ela está num outro nível. É meio que um exagero, né? Uma alucinação, assim, né? Ela também escapava da realidade, porque as pessoas não lembram, mas a Estela, ela perdeu a família. Ela perdeu a família toda. Ela perdeu a família num acidente de carro, Isso pai e não mãe. foi explorado, eu achei até que seria. Ela era órfã. Ela casou com um homem, um estrangeiro, e o relacionamento não deu certo. Eu lembro. Ela não conseguia ter filhos. No começo falava-se disso na festa. Ela sofria muito porque ela queria ter tido filhos. Afinal de contas, talvez para preencher aquela solidão toda que ela tinha, né? Imagina perder os pais criança num acidente, é complicado. A Helena era, né? Aquelas irmãs eram a referência, né, as primas mais velhas dela. Mas, voltando ao escapismo, eu acredito que a própria Estela escapava da realidade. E eu acho que as pessoas do outro lado da tela embarcavam na viagem dela e escapavam também da própria realidade. Eu acho que por um momento a pessoa esquecia que tinha que acordar tão cedo para fazer o arroz e o feijão, para deixar o almoço preparado, entendeu? Que ia pegar um buzum às 4h30 da manhã. E aí eu vou usar isso para justificar o porquê que você não foi rejeitada. Porque justamente por ela escapar da realidade, ela tinha permissão para gostar de um padre. Talvez se ela fosse alguém mais grudada na realidade, ela teria sido rejeitada. Acho que qualquer outro personagem apaixonado pelo Padre Pedro, talvez fosse cancelado, né? Que na época nem se usava esse termo. Gente, sensacional, cancelado. Nem mas, se pensava nisso. Mas hoje, mas a Estela, ela tinha permissão para gostar do Padre Pedro, né? Mas você sabe que, aí é que tá, Arthur, isso é muito louco. Eu não achava que esse cancelamento, palavra que não se existia na época, estamos falando de 20 anos atrás, tá, gente? 20 anos. 20 anos atrás. Nem parece, Mulheres Apaixonadas, 20 anos. Eu comprava os CDs. Aliás, foi uma das novelas que mais vendeu CD da história da Globo. Olha. Teve até 3 trilhas sonoras. É verdade, eu li sobre isso, é verdade. Eles lançaram outra, porque assim, era incrível, né? Naquela época você não tinha música, né? Que nem hoje no Spotify. Então você via novela para ouvir música, você comprava CD para ouvir música. Era o que lançava, né? Era a rádio e as novelas. Em Branato não tem como ouvir e não lembrar da Estela e do Padre Pedro. É né? verdade. Não tem como. Não tem as como. pessoas falam muito isso, né? Ai, gente, eu adorava aquela música sua, compadre. Você chegou a conhecer Tiziano Ferro? Não. Não houve esse momento? Não, infelizmente. Infelizmente, adoraria. Aliás, você podia agendar esse Vamos encontro. Vamos providenciar Tiziano, um encontro. por favor, Se eu soubesse dessa informação antes, a gente tinha arrumado isso. Teríamos providenciado. Ainda dá tempo. Pode deixar que quando Tiziano Ferro estiver no Brasil, é isso. Fica aí a dica, viu? Fica a dica. mas é curioso porque essa novela, o meu medo nesse trabalho não foi que ela pudesse ser cancelada por causa do padre. Era a futilidade, era lamentar uma vida glamurosa, sendo que a realidade brasileira é outra. O meu medo era esse. Eu achava, desculpa, tia, não. Mas assim, a minha pilha era essa. Era a forma como ela levava a vida dela. Isso é que eu falava, as pessoas vão rejeitar. O amor pelo padre, eu já estava mais ou menos aceitando que isso já ia ser rejeitado e tudo certo. Mas foi abordado de uma forma... Não, ele é um gênio. O Maneco é um gênio. Ele realmente, ele trouxe tanto um amor tão puro e tão genuíno que se tornou legítimo. Aquele homem realmente não teve outra alternativa a não ser se entregar
por algo que ele também começou a sentir. E eu acho que a direção acertou na época em escolher um ator que não era conhecido pelo público. Né? Que foi a estreia do Nicola, né? Sim, a estreia do Nicola aqui no Brasil. É, no Brasil. E assim, e marcou tanto ele que tudo que ele vai fazer ele é o Padre Pedro, né? E o Nicola é um... Você ainda se desgrudou um pouco mais da Estela, mas ele ficou muito grudado no Padre Pedro. É, porque logo em seguida, o que aconteceu? Logo em seguida eu fiz a Clarice, Luz. Teve a Tânia primeiro, celebridade. Sim, mas falando assim... De mais destaque, né? Exatamente, a história da Nininha, né, o sequestro da Nininha, aquilo foi muito... Porque a gente tá falando de Prova de Amor, né, que é uma novela que é da Record, mas é fora da curva, né? Foi Sim, exatamente. Fenômeno, foi, né? Foi. De... A gente ganhava do Jornal Nacional. Sim, não, foi... A gente ganhava da novela das 7 na época. Foi uma das maiores audiências da Record, Prova Foi de quando Amor. a Record realmente começou virada. a acreditar que era possível bater na Globo, porque a Globo realmente, ela sempre esteve numa situação onde ela estava absoluta. Eu acho que foi a primeira vez que se perdeu, que uma novela da Globo perdeu para uma novela de uma outra Não sei se concorrente. confere, ó. Vamos ver. Eu não sei também, Não, tá, isso gente? confere, o que eu vou falar agora, não sei se confere, tá. você vai confirmar. Mas a imprensa dizia que você tinha recusado escravizar e essas mulheres por causa que era em São Paulo. Exato. Aí você aceitou Prova de Amor, porque era no Rio. Exato. Né? Que foi quando houve aquela mudança de dramaturgia, Avancini, Thiago Santiago e tal. Exato. E aí veio Prova de Amor, teve todo esse boom, né? Depois você emendou Vidas Opostas, que a Irina também foi uma grande personagem, né? Uma vilã. Do cão, né? Essa já não teve tanta repercussão, mas também atingiu mais de 20 pontos, Vidas Opostas. Sim. Né? E assim, são duas personagens também incríveis, né? Sim. E aí você criou essa outra imagem. Eu acho que eu consegui dar uma descolada por conta mesmo da Clarice. Claro que a gente teve lá a Tânia, como você bem lembrou, mas a Tânia entrou no meio da novela, não é? Porque, enfim, o personagem da Malu Mader e do Marcos Palmeira... E também era grudado com Mulheres Apaixonadas, não tinha como emendar, né? Tanto que parece que não era pra eu fazer. Ah lá, tá vendo? Porque a direção não queria. Parece que quem bateu o pé foi o... Gilberto? Você tinha trabalhado com ele em Força de um Desejo, né? Então, Gilberto é que bateu o pé ali, porque... Você fez uma vilã muito boa em Força de um Desejo com ele. Passou agora no Canal Vivo, até eu conferir. Era um papel muito interessante também que você fez na... Ela era muito... É engraçado porque ela nunca foi uma vilã original. Ela não tinha esse lado ruim. Ela se tornou por amor. Ela criou um amor e aquele amor se tornou uma obsessão. Porque você imagina, as mulheres naquela época, era uma novela de época... Novela do Abelardo, para quem não sabe de quem está falando. Isso, exato. E aí... Nessa época, as mulheres não tinham muito o que se fazer, né? Assim, a única coisa que ela tinha era esperar casar. E depois que ela casasse, ter filhos. E aí, meio que a vida dela acabou, porque ela era uma sinhazinha, né? Ela não tinha que lavar roupa, não tinha que cuidar da casa, ela não seria atarefada. E aí, aquele amor, ela realmente se apaixona por ele, à primeira vista. E aí, o amor dela faz com que na cabecinha dela, toda aquela loucura que ela apronta seja justificado. Foi tudo por amor. Sim. Entendeu? Era de verdade mesmo. E aí vira uma obsessão. E ela fica muito... Nossa, ela fica arrasada quando ela descobre que aquele homem que casou com ela não é apaixonado por ela. É apaixonado por outra mulher. Sim. E o Gilberto, ele tinha, né, embora para nossas gerações, o Gilberto ele é o pai de Copacabana, né, o pai da novela cotidiana carioca. O Gilberto, nos anos 70, fez as melhores novelas das 6 de época. Então, quando ele fez Força de um Desejo, ele estava retomando o que ele sabia fazer. Então, o texto dele, época, é primoroso. É primoroso, mas eu nunca entendi, porque realmente...
você tinha essa coisa de época, mas ele trazia uma coisa coloquial também, então não ficava difícil para o ouvido. Ele realmente, outro gênio. Sim, dois gênios. Ele supervisionou depois, em 2012, Lado a Lado, do João Ximenes Braga, que também fazia isso, que era uma novela com a Camila Pitanga e com o Lázaro Ramos, que era o Rio de Janeiro nos anos 20, mas parecia que estava vendo os dramas de 2012. Né? Realmente, foi sensacional. Agora, eu nunca entendi como A Força de um Desejo passou no horário das 6. Mas você fala em que quesito? Em vários, né? Você fala pela força da novela? Eu falo pela força da novela, mas eu falo também o final da novela. Ai, gente, será que eu agora vou, dar um spoiler? Não, é reprise, já passou 3 vezes. Duas na Globo, uma no Viva e tá no Globoplay, então gente, não tem. Por favor, então. Pra quem não quer spoiler, agora tape os ouvidos. Novela que já passou não existe spoiler. Tá bom. Então a parada é assim, cara, ela pegava o irmão. Ela até, durante muito tempo, você achava que ela tinha uma relação incestuosa com o irmão. Só no último capítulo, no finalzinho, que agora eu também já não me lembro muito, que faz mais do que 20 anos isso. 99, 24 anos. E aí, só lá no finalzinho que é revelado que ela é a única que sabia, junto com a mãe, que ela não era filha do pai. Então, na verdade, ela não cometeu, ela não foi incestuosa com o Abelardo. Mas mesmo assim, até ter essa revelação, gente, estamos falando de 24 anos atrás, estamos falando de novela das 6, onde crianças assistiam. Eu achava aquilo muito moderno, bem moderno. Mas é que foi uma novela meio diferenciada, né? Quase, tem uma cena em que a personagem quase foi estuprada também. Sim, eles contam, na verdade, né, o que tem aí de registros é que Força de um Desejo foi mesmo uma curva fora das 6 para fazer uma homenagem, uma celebração ao Gilberto nessa faixa que nos anos 70 tinha consagrado ele. Então eles queriam pegar aquela força que ele tinha no horário nobre para fazer um novelão das 6 mesmo, entendeu? Só que ela tinha uma força, uma característica de minissérie, né? A estética dela, o conteúdo, era de minissérie que passa às 11 da noite, né? Só que eu acho que em 99 as pessoas cancelavam menos que hoje. Então acho que conta isso. Sim. Não, era uma loucura, porque eu acho... Nem sei como é que as cenas passavam, sabe? Uma cena de estupro no horário das 6, você imagina isso? A Alice, o meu personagem, era amarrada num tronco. Fora a questão também da abordagem dos negros, dos escravos, tantas outras questões. Enfim, essa pessoa escravizada, né? Ele decidia me estuprar para vingar o meu pai que havia chicoteado ele, que havia dado um castigo muito excessivo, entende? Então ele resolve se vingar. Estamos falando de horário das 6, crianças fazendo dever de casa enquanto assistem a novela. Legal. Bom, vamos voltar para Mulheres Apaixonadas, aqueles bastidores que todo mundo adora saber, né? Como que você chegou em Mulheres Apaixonadas? Como que eu cheguei? Você se lembra? Eu recebi um convite do Manuel Carlos me convidando, o Ricardo Waddington também, o Zé Luiz Villamarim, e eu amei de paixão. Você tinha feito Laços de Família dele, né? Uma participação. Eu tinha feito Laços de Família, fiquei com água na boca. Que também era um personagem que também tomava algumas porrancas, entendeu? Inclusive começa a novela com ela dando um escândalo horroroso, né? Numa festa também. Parece que o Maneco me escalou para dar escândalos em festas. Acho que ele gostou, ele falou, agora eu vou desenvolver esse personagem. Pois é. Ele tem isso, né? A Regiane sempre fazia histérica nas novelas dele, então ele desenvolvia, né? Ele falava, acho que vai dar certo. E aí ele metia a bronca. O Zé Maier mesmo, entendeu? Acho que só Laços de Família que era diferente, porque os médicos dele eram sempre iguais. Tanto até que esses dias teve uma cena da reprise que eu tava vendo, que eles mostram uma foto do César jovem em Mulheres Apaixonadas
E a foto é ele em História de Amor. Olha, maravilhoso! Não precisou nem pegar, só pegou uma outra novela, porque era mesmo. Gente, olha isso. Mas enfim, você recebeu o convite e já... Prontamente aceitei, aceitou. prontamente abracei. E eu lembro que eu falava pro Ricardo assim, então, a gente vai fazer escova, né? Uma pessoa que mora num hotel, que tem um mordomo e que acorda tomando champanhe, é óbvio que ela não sai do cabeleireiro. Então ela acorda e faz escova. Essa mulher é lisa, é uma perua. Porque a minha primeira leitura era essa. Você vê como é importante uma direção, né? Para falar, olha, tenho conversado com o Maneco e na verdade é mais por aqui a linha. Ele é que vai domando a gente. Essa é a função muito importante que o diretor tem sobre nós atores, sabe? Pegar a gente ali pelas rédeas e falar, opa, esse caminho é interessante, mas o que eu e o autor escolhemos para fazer é por aqui. E ele vai guiando a gente. E eu lembro do Ricardo falando assim, não, ela vai ficar com o seu cabelo. Aí eu falei, sério? Essa mulher acorda, lava o cabelo e deixa ele secar? Tem certeza que não é uma escova? Ele não. Olhou para mim, mexeu no meu cabelo, estava molhado, que nem tá... Ainda tô com o cabelo molhado. Vai secar até o final da entrevista, vocês vão ver. Aí ele mexeu assim e falou, não, vai ser assim mesmo. E foi outra coisa que até hoje as pessoas falam do meu cabelo em Mulheres Apaixonadas. Sim. Naquela época tinha o saque, né? Que o povo ligava, devia ter pedido para saber o que usava, Direto. Eu tenho uma história maravilhosa, que é um dos cabeleireiros da novela, ele virou e falou assim, Lavínia, cara, meu amigo brigou comigo. Eu falei, como assim seu amigo brigou com você? Por quê? Por sua causa. Eu falei, como assim por minha causa? Você tá louco? Ele é cabeleireiro, trabalha num salão e as pessoas chegam no salão e falam, eu quero o cabelo da Lavínia. E aí ele tenta fazer lá o Babyliss, só que às vezes não fica igual, então ele ficou me perguntando, você que faz o cabelo da Lavínia, como é que é? É o Babyliss pequeno, é o mais grosso, é o mais fininho, você enrola de cá pra lá ou de cá pra cá, você faz assim? E ele falava, não, ela lava em casa e chega com ele vai secando e é isso e acabou. Ele falava, mentira, para, você não tá querendo me dar o pulo do gato? Poxa vida, você vai me prejudicar no meu trabalho porque você não quer me contar? E você quer ficar com um segredo só pra você? Ele falava, não, eu te juro, ela chega aqui com o cabelo molhado, ele seca e fica assim. Ah, para que esse cabelo fica assim? E brigou com ele, rompeu relações. Falava, você quer que eu ligue pra ele? Não tinha nem WhatsApp na época, você não teria mandado um áudio. Oi, aqui é a Lavínia, eu te juro, eu lavo o cabelo e chego com ele molhado. Aí ele falou, não, também fiquei chateado, também não quero mais papo com ele, não. Olha isso, sensacional. E durante esse tempo que você gravou Mulheres Apaixonadas, que lembrança, assim, que você acha que mais te marcou, que hoje, 20 anos depois, você pega e fala, esse momento foi especial, por algum motivo, né, assim, de todos, assim, seja em cena ou fora de cena, uma coisa que envolveu Mulheres Apaixonadas na sua vida, Estela, que vai ficar pra sempre, assim. Nossa, são tantos momentos, tantas coisas legais que foram possíveis por causa da Estela. Eu ir no Jô Soares, por exemplo. Pra falar da primeira personagem. vez que eu fui foi para falar do personagem. E ele, bonitinho, fez uma piada que eu não acreditei. Que todo mundo fazia a mesma piada, gente. Eu falei, gente, até tu, Brutus, até tu, Jô Soares, pensei com meus botões. Era a mesma brincadeira. O pessoal falava assim, aí, eu não sou padre, mas sou coroinha, tá? Fui coroinha. Aí eu falava, aí eu ria, como se tivesse sido a primeira vez que eu tinha ouvido aquilo, haha, e tipo, dava uma risadinha, entendeu? Mas foi muito curioso, porque as pessoas faziam a brincadeira como se elas estivessem sendo super originais. Ó, não sou padre, mas já fui coroinha. E aí o Jô Soares fez, e eu pensei, caramba, até o Jô Soares fazendo a minha piada, sensacional. Atacada você não chegou a ser? Alguma beata, assim, Carola, ou chegou a esse ponto? Não! Porque teve tudo aquilo que a gente conversou, né? Inclusive as senhorinhas, elas falavam, ai, eu torço tanto pra você pegar o padre. Ai, gente, eu amo. Eu falava assim,
As senhorinhas... Sincretismo. Eu falava que... Eu tô te falando, eu não acreditei em tudo aquilo. Eu falei, não é possível que esse personagem está sendo tão bem aceito, porque ela teria tudo para dar errado, entendeu? E, assim, errado não. Sim, entendi. Mas para não ser aceita, né? Porque também é uma função importante na história, né? Você nunca pode dizer, ninguém serve para nada. Serve pelo menos de mau exemplo. Então, também é uma função. E é um tema tabu. Poucas novelas fazem isso, né? É um tema tabu. E recentemente você foi pra TV, né? Lá no Mion. E aí teve todo um pessoalzinho que se juntou da novela. Foi um dia bem legal. Que delícia! E aí eu queria falar sobre isso. Teve alguém da novela que você levou, assim, pra sua vida de contato, de amizade? Nicola! Que legal. Não, gente, o Nicola é um querido, tanto que eu vou lançar meu canal no YouTube ano que vem e a minha primeira entrevista vai ser com o Nicola. Uau, conta essa novidade pra gente. Que história é essa de canal? Não, eu adoro me comunicar, eu gosto de falar. Eu sou geminiana, né, Arthur? Você é o quê? Sagitário. Complemento. Complemento. Olha lá, então, a gente adora falar, a gente gosta. Eu ganho, né? Eu sou geminiana, somos dois falando. Mas, enfim, e aí eu tô adorando essa coisa de me comunicar com as pessoas. Eu adoro atuar, obviamente, amo interpretar personagens, mas se eu não fosse atriz, eu seria frustrada. Mas eu ia levantar, sacudir a poeira e ia fazer outra coisa. Aí eu seria psicóloga. Ou ia trabalhar como antropóloga, porque eu sou fascinada pela natureza humana. Dito isso, nada mais justo e nada mais prazeroso do que fazer entrevistas e conversar com as pessoas e trazer curiosidades que são naturais e que estão no nosso imaginário. Então eu vou botar tudo isso no canal. E aí, obviamente, o Nicola é o meu primeiro entrevistado. E a gente ficou conversando por horas. A gente abriu uma garrafa de vinho, a gente bateu um papo, a gente chorou de rir. E é isso, o Nicola realmente foi um presente, assim, ele foi no meu casamento, ele já foi lá em casa com a mulher dele, com os filhos, e, enfim, sabe, foi realmente um presente que essa novela, ela me deu muitas coisas legais, e ela me deu o Nicola como amigo, que é um cara sensacional, tem um coração muito bom. É uma pessoa inteligente, divertida, além de ser um profissional impecável. Eu vou aproveitar aqui, então, a sua memória de Mulheres Apaixonadas e eu preparei aqui uma brincadeirinha pra gente ver como que anda a sua lembrança. Tem algumas falas da Estela. Ih, meu pai. E eu queria ver se você arrisca me dizer pra quem que a Estela disse isso na novela, tá? A única coisa que eu te dou de dica é que eu não vou repetir ninguém. Então, por exemplo, se você falar uma e for Helena, não vai sair Helena de novo. Obrigada pela dica. É uma dica, não vai ter repetição, tá bom? Então tem algumas falinhas e você tenta lembrar pra quem que a Estela disse isso na novela, tá bom? Vou começar então. Vambora. Tá? Meu Deus, eu fui apaixonada por esse homem. Eu fiz com ele a minha primeira comunhão. Quando eu me confessei, falei pra ele que eu tava apaixonada. Santana. Não. Personagem da Julia Gunn. Heloísa, muito bem. Foi durante a festa. Essa é no começo. É porque eu fiquei nesse assunto, na festa. Eu falo, todo mundo que esbarrava na Estela, ela falava, o padre. Ela ficava louca. Essa você vai acertar. Se eu não morri, eu tenho que comemorar, né? Eu nunca fui feliz e você sabe muito bem disso. Eugênio. Acertei, né? Mas tinha mais uma pessoa junto. A Doris. Também. Muito bem. Vamos ver esse. Assumir o comando por quê? E por acaso eu sou um navio? Exército? Você acha que eu sou exército para assumir o comando? Esse é um homem. Ai, gente, só pode ter sido o Theo. Muito bem! Foi quando você falou que ele era garanhão, que ele pegava... Ele não, você não, a Estela, né? Que ele era garanhão, pegava todo mundo. Muito bom, muito maravilhoso. bom. Mais um.
Um brinde ao Padre Pedro. Um brinde ao meu padre gostosão. Eu falava isso na festa da Suzana Vieira. Pra outra escudeira que você tinha. Ah, sim, era o personagem da Julinha, a Vivinha. Maravilhosa, Vidinha. Vidinha. Muito bem. Olha só. E vamos lá, o último. Esse é mais difícil. Vamos ver. Eu tenho uma festa maravilhosa para afogar as minhas mágoas. E eu afogo minhas mágoas bebendo champanhe. Doutor. Muito champanhe. Arrasou. Parabéns. Doutor, pelo amor de Deus, doutor. Eu tenho uma festa incrível. Como assim você não vai me liberar? Exatamente. Na cama, Estela querendo beber champanhe. Sim. Eu preciso afogar minhas mágoas, doutor. Eu não tô bem. E como que era essa história de champanhe? Você bebia o que ali? Gente, porres e porres de refrigerante sabor limão. Porrancas. O champanhe já pegava essa ironia do champanhe na época ou é da geração internet? Porque hoje, se você digita Mulheres Apaixonadas no Twitter enquanto passa a novela, é só a Estela aparecer que já vem o povo com gif de champanhe, todo mundo zoando champanhe. Mas hoje na internet é assim, né? E como que era naquela época? Já tinha essa ironia do champanhe? Já? Você ia no salão, o povo queria servir champanhe. Total. Nossa, foi muito engraçado. Eu lembro que a gente fez uma entrevista com a Narcisa. O ícone do... Então, a Narcisa, que eu amo de paixão. Narcisa, beijo. A Narcisa chegou pra mim e falou assim: Lavínia, você sabia que esse personagem é baseado em mim, né? Aí eu olhei e falei: é sério? Esse personagem é baseado em você, Narcisa? Aí fez um nó na minha cabeça que eu falei assim: então peraí que eu vou ter que reformular tudo. Liguei pro Maneco, falei: Maneco, a Narcisa me falou que esse personagem é baseado nela. Aí, porque ela falava assim: poxa, se o personagem é baseado em mim, por que o Maneco não me chamou para fazer a novela? Aí ele falou pra mim: não, Lavínia, não é baseado na Narcisa, entendeu? Tem uma coisinha aí, meio que um lifestyle, uma coisinha, mas não é não, tá? Aí eu falei: não, porque estão me chamando para fazer uma matéria, era até a revista da TV, uma matéria minha com a Narcisa. Nós duas juntas, a Estela da vida real com a Estela da ficção. Sensacional, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Aí eu falei: posso, como é que funciona isso? Ele falou: pode ir, zero problema. Isso é uma outra conversa que eu tive com ele. Porque também, né, como é que eu vou falar pro pai da criança? Exato. Posso falar que é a de repente mesma... ele detesta, né? Exato, né? Então, e aí eu fui e a Narcisa recebeu a gente com champanhe. Ela falava: Estela de Mulheres Apaixonadas, e brindava com a gente. E aí isso foi bem no início da novela. E aí foi curioso porque eu não sei se já tinha a história da novela, depois teve essa história da entrevista, da gente brindando champanhe, não sei o quê. E aí, todo lugar que eu ia, as pessoas falavam, era outra piada, entendeu? A do coroinha e do champanhe. Ah, eu só tenho água para te oferecer, serve? Eu sei que você queria um champanhe. Ah, eu só tenho um cafezinho, você vai querer? Porque assim, champanhe eu não tenho. Era muito bom. Então eu vou ver o seguinte, ó. Eu vou pegar... Eu vou oferecer pra você... champanhe. Gente, 20 anos depois a piada continua. Sensacional! Uma alusão a champanhe. Ah, gente, adorei! A gente faz um brinde aqui, ó. Ó, refrigerante! Ai, olha, você cheirinho relembrar de 7. os tempos Cheirinho de 7. Adorei. Gente, o pior é que é engraçado, porque eu perguntei pra eles: olha só, vem cá, por que né, enfim, é refrigerante de limão, por que não é um outro, né? Falou: olha, porque as bolinhas, né, elas são mais parecidas, além da cor ser um pouco mais parecida. Eles colocavam mais uma coisinha para ficar um pouquinho mais amareladinho. Tá vendo? Champanhe. Champanhe. Lavínia Vlasak. Ê, delícia! Um brinde a vocês, viu? Muito bem. Pra gente encerrar aqui esse bate-papo, eu queria agora falar um pouco mais da sua carreira recente, tá? Ok. Nas novelas,
O público, eu lembro que a gente vibrou muito quando você apareceu em Totalmente Demais, né? Pra fazer a personagem modelo. Sim, né? a Natasha. A Natasha, que depois ressurgiu em Bom Sucesso. Gente, eu fiz um crossover, nem sabia que o nome era esse, crossover. Chique, né? Então, super chique. E eu lembro que na época, eu já trabalhava com site de entretenimento, não estava aqui, mas já trabalhava, e bombava muito as matérias de pesquisa, né, do pessoal querendo saber da Lavínia Vlasak e tudo mais, né? Foi assim, foi um retorno muito bacana. E eu queria que você contasse um pouco dessa sua participação, Ana, e como que foi para você fazer essa personagem, como que foi esse retorno, né? Como que é essa outra fase da sua carreira aí, né, mais recente. Cara, foi super bacana, foi muito gostoso. Quando me chamaram para fazer, eu já estava sedenta para voltar a trabalhar, porque eu parei de trabalhar. Meu último trabalho foi Erínia, de Vidas Opostas. De Vidas Opostas, e logo em seguida eu engravidei. Aí, entre o Felipe e a Estela, eu Teve até as Chamas da Vida, que você não fez, né? Não fiz, não fiz. E outros trabalhos também, que eu nunca quis trabalhar grávida. Sim. Eu fico imaginando aquele nenenzinho ali dentro, entendeu? Porque ficção, cinema, teatro, tudo é conflito. A ficção precisa de um conflito. Você não tem como fazer uma novela falando, ai, passa-me o sal, como foi seu dia? Foi ótimo, que legal, liga a televisão. Não existe. Você tem que ter choro, briga, gritaria. E eu fico imaginando aquele nenenzinho ali dentro, pensando, meu Deus, o que é esse mundo lá fora? Acho que eu não vou querer sair, porque a gente sabe que é uma história que está sendo contada, mas o nosso corpo não. Então o coração acelera, você fica ofegante. E é óbvio que quando você tem você está, né, gerando uma criança, ela sente também. Então eu realmente nunca quis trabalhar grávida. Aí, Felipe nasceu. Entre o Felipe e a Estela, eu fiz as cariocas, fiz as brasileiras, fiz uma minissérie com o Luiz Fernando Guimarães, Afinal, o que querem as mulheres. Afinal, o que querem as E mulheres. também fez uma participação em A Vida Alheia, do Miguel Falabella. Também, exatamente. Luiz Fernando Carvalho. É porque eu também fiz o filme com Luiz Fernando Guimarães, que era Se Puder Dirige, que foi o primeiro filme da Disney feito totalmente em 3D aqui no Brasil. Legal. A gente só podia filmar de dia, por causa da história do 3D. Interessante. Mas enfim, e aí... Mas novela mesmo, eu não havia voltado. Aí eu tive a Estela, engravidei da Estela, a diferença dos 2 a 3 anos e 2 meses. E aí como eu tive a Estela em seguida, eu fiquei mais tempo ainda fora do radar. E aí eu acho que as pessoas esquecem mesmo, é natural. Tem pessoas mais jovens, mais bonitas, mais talentosas. Mas você é marcante. Que vão. Obrigada, Arthur. Obrigada. Não, é marcante. Obrigada, querido. Mas assim, eu fiquei realmente fora do radar. Então demorou muito para eu voltar a uma novela. Então, quando me convidaram, eu estava assim, sabe aquele poodle que ficou preso o dia inteiro na lavanderia? E alguém finalmente chega em casa e abre a porta, aquele poodle pula, faz xixi de alegria e tudo. Era o poodle da lavanderia, entendeu? O público percebe, a gente percebe. E aí eu voltei tão feliz, tão contente. E eu fiz uma parceria maravilhosa, uma dobradinha com o Fábio Assunção, né? Que já tinha sido... e aí a gente... Foi meu irmão, foi meu marido, e aí agora ele era meu ex-marido, e a gente tinha uma filha. Eu falava, Fábio, dessa vez o filho é seu, tá? Dessa vez o filho é seu, porque em Foste o Desejo, o filho não era dele, era do meu irmão, que só no final, essa história que eu contei lá. E aí foi incrível, e o personagem era para ser... Quando me convidaram, falaram assim, Lavínia, olha, ele vai ser uma coisa pequena, tá? É só para criar um conflito ali, para deixar claro a transformação do Arthur, que não é um bom pai, para quando acabar a novela ele virar um bom pai. É só para você entrar ali e mostrar, pô, como é que você fez isso? Largou a menina, fez? Não, agora é você que vai ficar, eu tô indo viajar, essa criança vai ficar com você, essa adolescente. E aí o personagem...
foi crescendo, crescendo, crescendo. Voltou a ter um lelê com o ex-marido e foi bacana. E Lavínia Vlasak é uma mulher de sorte, porque só novela de sucesso, né? Porque Totalmente Demais e Bom Sucesso são uma das últimas maiores audiências da Sete. Olha, gente, sou um pezinho de coelho. Muito bom. Então, que venham outras novelas aí. Sim. E é isso que a gente queria saber. Falou do canal do YouTube e na vida artística, temos algum outro plano aí? A atriz continua cheia de vontade, cheia de desejo? Sim, eu sou uma atriz. Eu gosto de interpretar personagens. Mas eu tenho essa outra minha paixão, que é o que me levou a atuar, que é a natureza humana, essa paixão pela natureza humana. Então tem realmente essa história aí do canal do YouTube que eu gosto, eu adoraria ter um programa e me apresentar. Isso é uma coisa muito antiga, antes mesmo de eu começar a trabalhar em televisão. Eu sempre gostei disso. Mas paralelo a isso, eu estou escrevendo muito. Eu estou realmente, eu estou escrevendo pra caramba e aí eu vou produzir algumas coisinhas que estão sendo escritas. Livro? Não, longa? Não, longa. Que bacana, vai pro lado de cada câmera. Eu vou, pois é o que eu tô te falando. Tem uma hora em que essa coisa, esse fascínio que eu tenho pela natureza humana, se eu ainda tiver um tempo, acho que eu ainda faço uma faculdade de psicologia, mas eu quis criar pessoas, eu quis criar personagens que falassem de determinadas coisas. E aí, como esses personagens não vêm para eu interpretar, eu resolvi criá-los na escrita, no papel. E aí já tá tudo no papel e agora a gente tem que tirar do papel. Então, vamos ficar de olho que quando sair do papel, quero que você venha aqui contar pra gente de novo. Ok, será um prazer. Tá bom? Bom, então é isso, muito obrigado. Foi uma delícia conversar com você. A gente até extrapolou aí um pouco o tempo, mas não tem problema. Se deixar, você ficava mais. Ficaríamos, exatamente. Uma geminiana e um sagitariano conversando. Mas foi muito bom, tá? Saber um pouco desses bastidores, relembrar aí Estela, outros personagens. Acho que o público vai gostar bastante também. Eu adorei a conversa, eu agradeço. Muitos projetos, muitos outros trabalhos aí para quem é fã de novela, fã de TV, fã de arte, fã de Lavínia Vlasak. Querido, obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Beijo, Até gente. Mais.